Dr. Fabrício está ali na rampa. Temos um problema sério que eu devia vir mais bem trajado, né? Os dois estão muito bem e tal. Assim, a gente não tinha anunciado, mas a gente está filmando, né? Particularmente para o povo do interior, que não se pode fazer presente. A gente desde já quer pedir desculpas, que a reunião foi chamada muito em cima da hora. A gente só conseguiu a agenda com esse moço aqui, com o Dr. Pita, na sexta-feira à noite, né, Fabrício? Né, Ricardo, né, que a gente conseguiu ver ele, e o único dia que tinha agenda era hoje, era pegar ou largar. Já era para ter tido essa reunião, ia ser no auditório na quinta-feira da semana retrasada, se eu não me engano, né, quando a gente foi lá em Blumenau. Daí teve um evento em Brasília na última hora e o Pita teve que ir para lá. E, enfim, né, as questões de advogado, e a gente teve que simplesmente desmarcar ali no auditório. E a gente achou por bem se garantir, fazer mesmo aqui na rampa, contraditoriamente a rampa que é o símbolo da nossa luta há anos. Hoje em dia seria muito mais recomendável a gente fazer no pátio do prédio ali de trás, que tem muito mais gente. Esse prédio está em reforma, a maioria dos andares. O antigo prédio das varas também em reforma, né? Os colegas dos gabinetes e das turmas estão ali no prédio da Rio Branco. O pessoal das varas, distribuição, estão tendo que vir ali da Beira-Mar. Então, aqui nesse espaço, onde reúne mais gente, é no pátio do prédio de trás, só que tem um inconveniente que também, se estivesse chovendo, não tem um bom abrigo, e aqui sempre tem essa maquice, sempre nos acolheu. A título de informes, a gente teve no começo da tarde um ato conjunto dos servidores públicos federais na frente da sede do IBGE, ali perto do antigo terminal da cidade de Florianópolis. No Fórum Estadual dos Servidores Públicos Federais, a gente teria de fazer o ato lá. A semana passada a gente sabia que próximo do feriadão ia ser difícil mobilizar o povo, mas o IBGE está sofrendo um ataque muito duro por parte do governo. Está sendo mudada uma metodologia de cálculo que, nesse caso presente, atinge diretamente a questão da porcentagem de taxa de desemprego, mas que abre um precedente para qualquer outro índice, tanto que, a nível nacional, as chefias do setor que era encarregada disso pediram demissão coletiva, e foi um rastilho de pólvora para fazer o pessoal do IBGE entrar em mobilização. Provavelmente na segunda quincena eles devam estar entrando em greve. Vai ser mais uma categoria a se somar na greve unificada de federais, que hoje estamos contando com os servidores das universidades federais, já desde a segunda quincena de março. Agora, essa semana passada para essa, está entrando o pessoal dos institutos federais, né? As antigas escolas técnicas. Aqui no estado eles estão paralisados por 24 horas hoje, mas com o indicativo de, em Santa Catarina, aderirem à greve nacional deles a partir de semana que vem. Algumas autarquias ligadas à cultura e outras estão também já discutindo a entrada. Na realidade do Judiciário Federal, a gente já tem 3 estados em greve: a Bahia, com muita força, inclusive com ameaças de desconto declaradas pela presidência do TRT da Bahia, o pessoal em greve. A Justiça Federal Eleitoral muito forte, assim, as fotos é de muita gente na rua. Às vezes, estão em greve e não é tanta gente assim aderindo ali. Ali as fotos são de uma mobilização de peso. Também tem no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São Paulo tem indicativo de greve a dia 15, que é a semana que vem, o dia que a gente vai estar fazendo as nossas 3 horas de paralisação, das 3 às 6 da tarde, com a primeira Assembleia Estadual, né, feita ali embaixo do prédio da Rio Branco, dos gabinetes e secretarias de turmas. Vamos inaugurar o espaço. Contraditoriamente, nem vai ser na eleitoral nem na federal, que são os nossos 2 segmentos que estão mais mobilizados, né?
o que abre até o debate se a gente entra em greve em Santa Catarina pela eleitoral e federal, e com manifestações, atos no começo da justiça do trabalho, até a gente ter mais autoconfiança e firmeza para entrar na luta. Porém, é um momento chave, porque a gente vai ter a Copa do Mundo agora, falta um tantinho mais que um mês para a Copa do Mundo, para início, e ano de eleições gerais. Eleição para presidente, governadores, senador, deputados federais e estaduais. É um momento chave para a gente conseguir pressionar com mais ênfase, para conseguir a negociação e a database, a recuperação das perdas históricas, que no caso da FENACHUF, ela aponta como 36%, isso desde o final do ano passado já seriam 41%, 42% agora, e a antecipação da última parcela dos 5%, no nosso caso da GARCH, para esse ano. Mas o que é estratégico é a database, e dentro da discussão da database, tentar recuperar o máximo possível das perdas salariais. Temos então, semana que vem, várias reuniões setoriais, culminando com essa Assembleia Estadual fundamental para a licença de todo mundo, né? Mesmo que digam, não dá de fazer greve, mas estou disposto a participar de tal maneira, fazer um ato por semana, alguma coisa. Mas não podemos ficar inertes frente a um processo de luta nacional. O Rio Grande do Sul teve um ato agora no começo da tarde, até para se manifestar contra a tentativa lá no Supremo de fazerem carreiras separadas, e também contra a PEC 59, que é uma PEC que o pessoal do Judiciário Estadual batalhava, mas que a FENACHUF e os sindicatos, todos nós, a gente vê que pode trazer vários malefícios para a categoria, uma vez que tem estados que estão muito atrás e tal, pode ser um pretexto para tanto a cúpula do Judiciário Federal, que a gente não pode depositar nenhuma confiança na cúpula que está agora, hoje lá os ministros do Supremo, né? Como o próprio governo, um prato cheio para tentar deixar a gente à míngua, enquanto será o funcionalismo do Judiciário Estadual, eu não sei a realidade, posso estar falando uma besteira, do Piauí, melhor do que seu patamar. Né? É verdade que em Santa Catarina já temos um empate técnico, porque eles têm reajuste anual, né? O tipo da database deles reajuste anual, né? A gente fala database para popularizar, né? Empate técnico, e sendo que agora em maio, parece que agora em maio, que é o reajuste deles, eles provavelmente fiquem talvez até a nossa frente, no começo a diferença parece ser pouca, mas para quem conheceu a realidade deles há uns tantos anos atrás, sabe de que patamar eles estavam e aonde eles chegaram graças a isso. Não é que a realidade deles esteja tão boa assim, mas significa como a gente está ficando para trás e como é importante a gente se mobilizar para reverter esse quadro. Né? E tá, em Porto Alegre o pessoal fez então esse ato, eu vi a foto na entrada do TRF, o sindicato está falando de 600 pessoas na porta do TRF, pela foto pode ser mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos, né? A foto é bem expressiva, muita gente, mostra que eles têm assembleia sexta-feira para decidir se entram em greve ou não. Bem, dados comerciais, né? E também depois a gente vai, a partir de semana que vem, também disponibilizar vídeos sobre a questão da campanha contra o assédio moral. Na semana retrasada, eu, o Fabrício, o Paulo Koinski, que é outro coordenador do sindicato, e uma das psicólogas contratadas, a doutora Gabriela, a gente teve em Blumenau, vamos disponibilizar pelo menos a intervenção da Gabriela, um pouco da do Fabrício, para o pessoal acompanhar isso, mas a ideia é a gente reproduzir nos nossos locais de trabalho, porque a gente está entendendo que o assédio moral, longe de ser um resquício de tempos ditatoriais ou do coronelismo, né? Politicagem, práticas de coronéis e tal, está virando uma coisa cada vez mais presente de massa, tendo em vista que
o CNJ, os conselhos superiores só estão impondo para o judiciário como um todo meta sobre meta, e quem cumpre muito bem as metas ganha como medalha no peito metas ainda superiores para dar conta, e dentro de uma política de cobertor curto. Assim, cortam funções daqui, o pessoal tem mais atribuições, tem que trabalhar no caso de trabalho com esse PJE, que as melhorias, né, fica uma dádiva divina, mas que nunca chega, e só vai sucateando a justiça do trabalho, o pessoal vai adoecendo e a situação de assédio aumenta, não diminui. E essa é a tendência, infelizmente, assim. Muito provavelmente o sindicato ainda vai ter mais críticas, porque a situação de deterioração das nossas condições de trabalho não são muito promissoras pela frente, o que sim é fundamental a gente dar uma batalha para isso. Falei demais, vou passar a palavra para o Pita e para o Fabrício. A hora que eles acharem que não confiem, pode ficar falando sem microfone, né? Também está sendo gravado aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, depois queria que seja cortado também na boa. E não sei, eu acho que talvez seria bom fazer por tema, abrir para debate. O que você estava pensando? Melhor, né? Eu acho que é mais produtivo. Pode ser, gente, assim, termina um tema tipo a gratificação judiciária, damos um tempinho, pessoal debate, depois vai para outro do tipo estudo da ORF, daí, o mesmo procedimento, abre para um debate, a questão do corte das CFCs, que está para em vários setores, muita gente também reclamando da história dos kits e por aí vai. Tá ok? Então, doutor Peter. Pessoal, a gratificação judiciária, eu penso que seja um dos assuntos que realmente interessam mais de perto a maioria dos servidores. Aqui eu vejo que não tem muitos servidores novos, né? O pessoal que está aqui é um pouco mais antigo, então certamente fazem parte daquela ação da gratificação judiciária, se não todos, quase todos. Nós não temos grande novidade em relação àquela ação do início do ano para cá, né? A situação continua, estamos ganhando a ação, revertemos aquela decisão inicial que havia sido desfavorável a nós no TRF da 4ª Região, que havia julgado procedente a ação rescisória da União Federal, né? Por uma votação de 5-1, excelência, uma votação de 5-1, e depois em embargos infringentes, acabou virando e por 6-0, né, julgou improcedente a ação rescisória. As execuções só não foram liberadas porque, ao entrar com um recurso especial contra esse acórdão do TRF, a União conseguiu que o presidente do Tribunal Regional Federal agregasse efeito suspensivo ao seu recurso. E com isso, então, pendurada nesse efeito suspensivo, né, por causa deste efeito suspensivo, então as execuções continuam trancadas até a palavra final do STJ. Nós confiamos que a decisão a nosso favor seja mantida no Superior Tribunal de Justiça. O processo está atualmente no setor de digitalização do TRF4, a partir do momento em que os autos são físicos, portanto, a partir do momento que estes autos físicos estiverem digitalizados, serão remetidos ao STJ, meio eletrônico. Lá será, depois de algum tempo, eu acho que atualmente uns 15, 20 dias, não é? É o tempo que está demorando, será sorteado um relator, um ministro relator, e a partir daí, então, se abre a possibilidade de passarmos a incidir também no STJ, conversando com o relator, tentando demonstrar a ele as nossas razões e pedindo uma rápida apreciação do processo. Que poderá ser feita essa apreciação, poderá ser feita ela por decisão monocrática do relator, ou então mediante a decisão colegiada, poderá o relator preferir levar a debate na turma. Então, é esta a situação. No momento em que houver, assim como esperamos, uma ratificação pelo STJ do acórdão do Tribunal Regional,
automaticamente cai o efeito suspensivo, cai aquela liminar dada pelo presidente do TRF e automaticamente também as execuções de sentença, que nós ajuizamos já há mais tempo, que tramitam aqui na Vara Federal de Florianópolis, numa das varas federais de Florianópolis, essas execuções de sentença ficam também destrancadas. Como resultado disso, aqueles que têm valores já requisitados e colocados à disposição do juízo, poderão sacar estes valores. E aqueles que eventualmente tenham parado na fase anterior à requisição do precatório RPV, terão esses mesmos requisitórios liberados para transmissão ao tribunal. Então, essa é a situação da gratificação judiciária. Eu imagino que ainda dentro desse semestre, nesse primeiro semestre do ano, nós temos chance aí de ter alguma novidade. E vamos trabalhar, evidentemente, para isso. O STJ decidiu não cabe mais recurso por parte da União. Só um pouquinho. Marcos, quem fala fora do microfone consegue ser gravado? Então era bom para o pessoal que for assistir depois do vídeo poder... Vamos ligar isso. Não, ele falou. Vou repetir então. Cabe algum recurso para a União depois que o STJ decidir a nosso favor? Se decidir a nosso favor? Sim. Tanto se decidir a favor quanto se decidir contra, cabem recursos, mas apenas recursos, em tese, pelo menos, apenas recursos no âmbito interno do próprio STJ. Se a decisão for uma decisão pessoal do relator, caberá agravo à turma a qual pertence o relator. Da decisão da turma, seja ela uma decisão em agravo, seja também uma decisão direta, em julgamento de recurso especial, em tese poderia haver também o cabimento de um recurso de embargos de divergência, desde que se localizasse a ocorrência de uma decisão em sentido contrário proferida por outro órgão fracionário do tribunal. Então, em princípio, seriam esses os únicos recursos que ainda caberiam. O recurso extraordinário, esse não caberia mais, pelo menos de parte da União, porque não foi interposto simultaneamente aqui no TRF. Nós, eventualmente, poderíamos manejar o recurso extraordinário, mas o Supremo não tem aceito recursos extraordinários em ações rescisórias quando a discussão se dá nos termos em que foi travado na nossa rescisória. Então, me parece que dificilmente um processo desse subiria ao STF. Claro que se nós perdermos, acho que não vai ocorrer, mas claro que se nós perdermos no STJ, se nós perdêssemos no STJ, nós tentaríamos. Não ficaríamos silentes, tentaríamos todos os recursos. Acho também que se a União perder, como espero que perca, também não vai ficar silente e vai entrar com todos os recursos. Esses recursos que a União ainda poderia impetrar, vamos supor que suspenderia a execução também? Não deveriam suspender, apenas uma outra medida cautelar em caráter excepcional, excepcionalíssimo, é que poderia determinar nova suspensão. Obrigado. Uma perguntinha também, muita gente está se perguntando, e no caso do pessoal que ainda não que não tinha sido mandado fazer, assim, os seus valores, enfim, que tem 3 casos, o pessoal que já tinha dinheiro na Caixa Econômica Federal, que era o pessoal em tese mais tranquilo, liberou a alfará, o pessoal recebe. Tem um pessoal que tinha expectativa de até meados desse ano ter a possibilidade de ter os seus valores encaminhados para serem liberados, e
tinha uma terceira turma que só poderia ser para o ano que vem. Como é que fica esses dois outros casos, assim? Deixa eu também tentar recordar. Assim, seriam aqueles que já tiveram os precatórios expedidos, transmitidos e os valores requisitados, transferidos para contas à disposição do juízo que se encontram bloqueados. O pessoal que já tem o dinheiro, né, à disposição, mas bloqueado. Então, essa é a primeira situação, são as execuções mais antigas. Tem um segundo grupo em que os processos se encontram prontos para a transmissão dos precatórios. O RPV, eu acho que as RPVs foram todas transmitidas. Seria para a transmissão dos precatórios. Não é muita gente, mas a transmissão deveria ou deverá ocorrer até julho desse ano para que possa ser pago o ano que vem. Essa é a grande questão, porque a suspensão da execução determinada pelo relator, ela foi apenas do pagamento, né? E agora, na decisão do presidente do tribunal, não ficou bem claro. Então, se até o momento, até as vésperas de junho, até o final de junho, não houvesse solucionado lá no STJ essa situação, nós deveríamos peticionar aqui ao juiz da vara para que ele dê andamento, e se ele não der andamento, aí sim reabrirá a discussão. Tá? Bom, então essa é a segunda situação. E a terceira situação, essa que sim é a que mais me preocupa, Sérgio, é do pessoal que não teve as execuções ainda ajuizadas e que nós seguramos por conta do revés que havia ocorrido em razão da ação rescisória. Essa é uma questão que a gente teria que dar uma pensada. Para esse ano, não adiantaria sair correndo a ajuizar agora, porque mesmo que estivessem destrancadas as execuções e que fosse correr normalmente, não haveria como requisitar. Mas eu acho que a gente deve aguardar aí alguma coisa até agosto, setembro, e mesmo que, vamos dizer, se a coisa começar a não andar no STJ, talvez seja o caso de ajuizar. Pelo menos de deixar ajuizado, para que, sei lá, para que pelo menos o prazo de embargos corra, para que haja uma definição de valor. Esse dinheiro está na conta aí do... Só um pouquinho, segue. Ou ele fica... Esse dinheiro é atualizado. Eu não sei se o Fabrício pode me ajudar ou não, mas eu não quero mentir. Eu acho que é atualizado pelo depósito da poupança, que é muito pouco, para não dizer que é quase nada. Essa é a informação que eu teria também. É poupança. Como esses valores já não estarão sendo pagos dentro do período de 18 meses após a transmissão, que é o chamado período de graça constitucional, não é? Para o pagamento, para a quitação do precatório, nós podemos depois brigar pelos juros. Primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos também a discussão corrente no Supremo Tribunal Federal a respeito da inviabilidade, da inconstitucionalidade do uso da TR como fator de correção monetária. Então, a depender da modulação dos efeitos que o STF vem a dar no julgamento, ao completar o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade que trata dessa matéria, nós poderemos também buscar, além da diferença dos juros, diferenças de correção monetária. Então, haveria, assim, eu acho que ainda vai haver espaço para se discutir um resíduo, né? Um precatório suplementar, como se diz, em relação a esses valores no momento em que houver a liberação. Quem mais quer fazer pergunta? Ninguém mais quer fazer pergunta sobre a gratificação judiciária? Está tudo ok? Eu quero dizer o seguinte, pessoal, não encerrem as suas rezas, tá? Não encerrem as suas promessas, as suas simpatias, aí vamos continuar jogando energia positiva em cima disso, né? Precisamos, no momento que tiver o nome do ministro relator, né? Um pouquinho de mel em cima do nome, aquela coisa toda que o pessoal sabe. Tá? Essas coisas aí, se não ajudam a atrapalhar, eu tenho certeza que não atrapalham. Sim, Sandra. Sandra, peguei. Corremos esse risco?
de perder definitivo. Só não corre o risco de morrer quem não está vivo. Só não corre o risco de perder uma ação judicial quem não está litigando. Quer dizer, em tese... Eu estou entendendo que a briga é só pelo pagamento. Não tem nada a ver, então? Não só pelo pagamento. Não. A ação, a chamada ação rescisória que a União move, é uma ação que visa desconstituir o nosso direito a receber a gratificação judiciária. Isso ainda não está decidido. Isso foi decidido contra nós no primeiro momento e depois nós revertemos. E foi decidido favoravelmente a nós. Eu tenho... não quero dizer a convicção, né, mas eu tenho assim, um forte sentimento de que essa decisão não mais será revertida. Eu acho que isso dificilmente poderá ser modificado. Eu acho que esse recurso da União vai bailar. Mas, tecnicamente existe essa possibilidade. E esse pode não ser admitido lá ainda no... Fonseca, faz perguntar. Isso. A pergunta é se o recurso pode ainda ser não admitido no STJ. Sim, o recurso especial é como o recurso de revista nosso aqui na Justiça do Trabalho. Ele sofre duplo exame de admissibilidade. Na instância de origem, que é o Tribunal Regional Federal, lá ele foi admitido, mas nada impede que, ao chegar no Superior Tribunal de Justiça, o relator, não é, ou o próprio colegiado, antes de julgar o mérito, se convença que o recurso não mereça ser sequer conhecido. Né? Que é o que nós achamos. Aliás, nós temos preliminares no sentido de que o recurso não deva ser conhecido. Uma pergunta. Nesse caso, encerra. Se não for se o recurso não for admitido, cabe recurso. Adriana, foi o seu, hein? Tem. Bom dia, tem. Nós vamos deliberar algo em relação à gratificação judiciária ou é mais informações do andamento da ação? A ideia era mais um informe, né, que o escritório está fazendo a estratégia e foi até bom você falar isso, que a indagação que eu iria fazer também era como é que o escritório está analisando a discussão, o embate que vamos ter em Brasília, né, no âmbito do STJ, com a associação, né, tanto do Dr. Mitiedo como aqui de Curitiba, o Dr. Marinoni e tal. Qual é a avaliação de vocês, né? Não, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não tenho dúvida de que a participação desses dois nomes, que são destacados processualistas, né, são dois dos mais destacados autores do direito processual civil no Brasil hoje, isso facilita o nosso trabalho no STJ. Já facilitou o nosso trabalho no TRF e facilitará, penso, ainda mais no STJ. Eu digo isso não apenas pela representatividade dos nomes, mas porque eu tive agora, há pouco, desde o final do ano passado, né, Fabrício, uma experiência também concreta de trabalho em conjunto com ambos em processo judicial de interesse de outra entidade sindical, também um processo complicado e que envolve interesses muito importantes, e onde a atuação deles tem se mostrado decisiva, e onde também a participação deles tem sido assim, uma participação muito efetiva, muito solidária, muito combativa. Né? Eu acho que nós tivemos uma grande, isso eu já disse da outra vez, né? Tivemos um grande acerto, uma grande sorte, um grande acerto em contratá-los, né? Porque não são apenas profissionais capacitados tecnicamente e pessoas de brilho, mas são profissionais que se engajam efetivamente na luta processual. Né? Não é um figurão que vem ali, escreve meia dúzia de linhas e assina embaixo e está feito o meu trabalho. Não, eles põem a mão na massa, né? põem o pé no barro.
e vão para dentro dos tribunais com a gente, tem que ficar o dia todo lá marcando presença lá na sala de espera do ministro, esperando o ministro chegar, o ministro quer dar balão, não tem problema, a gente vai esperar. Fica ali, toma um cafezinho, fala no celular, abre o laptop, trabalha ali mesmo. Tá? Os dois, o Nietzsche de Ouro e o Marinoni. Os dois pegam parelho com a gente, assim, foi muito bacana. E acho que... E depois, quando entra no gabinete, aí sim, né? Claro, não é todos iguais, mas quando entra no gabinete, professor, o senhor aqui, um café, tal. Também é uma relação diferente, assim, né? Volto a dizer, evidentemente não é com todos os ministros, né? Mas com alguns, tu nota, assim, que é realmente um tratamento bem distinto, bem distinto. Gente, mais alguma pergunta, questionamento sobre o ponto de gratificação judiciária? Daí, senão a gente passa para a questão dos juros do OLV. Alguém tem alguma coisa mais, Fabrício, Pita? Não? Só uma última questão. Tem expectativa de quando é que chega no STJ? Eu acho que mais uns 15, 20 dias aí, antes da Copa. Antes da Copa está lá. Muito bem, 15, 20 dias então, vamos torcer.